Uma boa noite, amados irmãos da Casa Espírita Eulália Nogueira. Hoje, 21 de maio, vamos, todos unidos na fé em Deus, dar início a mais um estudo de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido a todos agora, nesse momento, para elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre e modelo, aos irmãos de luz, evangelizadores do mundo maior que se encontram conosco nesse momento, vamos pedir que nos prepare o campo mental nesse momento, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, que esse Evangelho que é fonte de conhecimento, que possamos aprender e nos melhorar cada vez mais com esse Evangelho, onde tivemos os seus discípulos como os primeiros precursores, que tiveram essa colaboração em nos deixar toda a parte escrita do Evangelho, agradecendo e contando também com esses espíritos de luz, que assim, através da obra de Kardec, vêm nos reforçar esses conhecimentos que Jesus nos deixou. É com muito amor em nossos corações, com muita fé, uma fé ativa, uma fé bondosa, que vamos pedir que Jesus envolva-nos com sua luz, nos fortalecendo e amparando nesse momento, e que possamos colocar em prática tudo o que vamos aprender hoje nesse Evangelho. Nós estamos começando hoje o estudo do capítulo 25. Hoje vamos fazer do item 1 ao 5, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Item 1. Pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou lhes pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens à virtude àqueles que lhe os pedem. São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Item 2. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta. Ajuda-te, o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o processo que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível, mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a reexistência da alma?
As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez algumas coisas a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e dessa à civilização moral. Item 3. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira será o filho das tuas obras. Delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Item 4. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho, das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira que não ter que tomar censão o que se lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante tornar-se sábio de graça. E um e outro se dar o mérito do que não teriam feito. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho a que ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedras sob os teus passos. Olha e tira-as tu mesmo. Não te daremos a força necessária. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. O Livro dos Médiuns, capítulo 26, no item 251 e seguintes. Sob o ponto de vista moral, item 5 agora. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e às trevas. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E, como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças e às próprias quedas, que tereis senão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido destas palavras. Procurai e achareis, e se vos batei e se vos abrirá. Então, fazendo agora um breve comentário, porque esse capítulo ele começa, ele é muito bem explicado, né? Essas palavras são muito claras, então procurei ser breve para não estender muito. Uma palavra uma frase muito importante nessa parte final aqui do item 5, né?
Porque quando a gente ouve essas parábolas de Jesus, a gente às vezes tem dificuldade para entender. Ou muito se levar ao pé da letra, fica muito fácil, né? Porque se a gente vê assim, buscar e achareis, batei e vos abrirá a porta. É tão simples, mas aqui no item 5 tem uma parte que nos esclarece, né, que o que nós temos que pedir, né, para os espíritos, no sentido do ponto de vista moral, né? Quando a gente pede para os espíritos, não é pedir coisas materiais, embora a gente tenha muitas necessidades temporais, né? Mas a gente pedir aquela força, né, para passar pelas provações, a pedir, né, o discernimento de entender aquele momento difícil que estamos passando, né, ou no coletivo como agora, né, com a pandemia, nós estamos passando todos por esse momento de difícil compreensão e nós estamos em oração, acho que em todas as religiões e até as pessoas que não têm uma religião, mas todas as pessoas que têm fé, né, nesse momento estão pedindo não que a pandemia passe por passar, mas que tenhamos a força e o discernimento de compreender esse momento que estamos passando, ou qualquer outro momento, situações em nossas vidas pessoais, né, ou no coletivo, em que essa parte fica bem claro, né, amados irmãos, de que nós temos que pedir que nos deem força, né, os espíritos, em especial ali aquele capítulo que fala, aquela parte do capítulo do livro dos médiuns ali, do 291, em que nos itens pergunta sobre os interesses morais e materiais, né? Se a gente pode pedir conselho para os espíritos, se eles podem nos dar conselhos com coisas do interesse privado. O livro dos médiuns ali nos esclarece que, em particular, os nossos espíritos familiares, né? Tanto aqui quanto os familiares que estiveram encarnados nesta encarnação ou em encarnações passadas, pretéritas, né? Que nós podemos rogar a esses espíritos mais íntimos para nos ajudar, né, nas coisas do nosso cotidiano, os nossos problemas familiares. E também podemos, assim, num momento como agora, pandêmico, que pedimos tanto em oração, né, pelo coletivo, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo mundo inteiro, né? A gente vê assim, observa um país que já venceu, nem estão mais usando máscara, e hoje, né, estão em guerra, pessoas estão morrendo por causa do conflito armado. Então a gente vê assim que ainda o orgulho e o egoísmo permanece ainda a grande chaga da humanidade e que enquanto nós não conseguirmos extinguir isso em nossos corações, né, fica muito difícil da humanidade conseguir ter um, uma elevação moral mais apropriada já para os momentos que estamos vivendo hoje, já 2000 anos após Jesus ter passado, os apóstolos terem nos deixado a sua mensagem, já que Cristo não escreveu nenhuma palavra. Os espíritos de luz, intuindo Kardec na sua obra maravilhosa, Kardec se dedicou, né, a sua vida, né, nos deixando esses ensinamentos maravilhosos que nessa noite estamos aqui estudando e refletindo, né? Então, como podemos ter esse auxílio maravilhoso? Eu fico pensando assim, nós nesse grupo que estamos em oração constante todos os dias, unidos em nome de Deus e de Jesus, e mentalizamos o nosso lar espírita, também temos o nosso lar no mundo espiritual, né, que corresponde ao lar Eulália Nogueira, e que nós podemos, cada um no seu lugar, no seu cantinho, na sua casa, né, podemos elevar o nosso pensamento a essa casa espiritual, né, e recebermos assim tudo aquilo que estamos precisando. Quando Jesus nos pede, não ergueis templo em pedra, né? E hoje nós estamos vivendo isso. Às vezes as pessoas me perguntam: ai, não abriu a casa, quando é que vai abrir? Eu preciso receber um passe. Essa pandemia também vem para nos ensinar o lado espiritual das coisas. Por mais espíritas que sejamos,
a gente ainda tem aquela necessidade do material, né, do físico, do espaço físico da casa. É claro que vai ser muito bom quando pudermos voltar a nos reunir, frequentar o nosso lar espírita Lara Nogueira. Mas nesta noite eu quero convidar a todos os irmãos, né? Já vamos então fazer a nossa prece de encerramento e vamos agradecer a Deus e a Jesus nesse momento, então, por esse momento de estarmos unidos em prece, em oração, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos receber, amados irmãos, nesse momento, a luz fluídica de Jesus, essa luz branca e alva que nos envolve nesse momento, nos acalmando, nos intuindo, nos fortalecendo. Que possa a luz divina de Jesus sobre o nosso coronário ser derramada, que possa tratar nosso corpo físico, nosso perispírito, tudo aquilo que estejamos precisando. E que, nesse momento, todas as pessoas que estamos mentalizando, que estão no livro aqui para oração, os irmãos que estão nos hospitais, em tratamento, pelo nosso país, mundo afora, que também os profissionais da saúde possam estar sendo protegidos e fortalecidos para o trabalho no orbe terrestre, que os irmãos, os médicos espirituais também estejam atuando com suas falanges em todos os hospitais, onde houver um leito ou um irmão precisando de atendimento, que possamos receber nesse momento de Jesus a sua luz, que nos fortalece e nos ampara. E em nome de Deus e de Jesus, que assim seja. Que as nossas águas também, que nesse momento estão sobre a mesa, sobre alguma prateleira ou nas geladeiras, possam receber o fluido medicamentoso que trata, que cura. Que ao tomarmos dessas águas possamos ser tratados e até curados dos nossos males físicos e espirituais, se assim o merecemos e se for a vontade do Pai. E assim, irmãos, damos por encerrado mais um Evangelho, agradecendo ao Mestre Jesus por esse momento. Esses irmãos de luz que estão sempre conosco nessa corrente, todas as noites, às 20 horas. Uma boa noite a todos e que assim seja.